Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 1. Evangelho de Mateus, capítulo 16. Os irmãos encontraram? Deixe sua Bíblia aberta aí, por gentileza. Pai querido, graças te damos pela tua palavra, que é viva, que é verdadeira, que é maravilhosa, gloriosa e poderosa. Ministra aos nossos corações, Senhor, pois para isso estamos aqui, para ouvir a tua voz. E é em nome de Jesus que desde já consagramos tudo que somos a ti, para de ti receber aquilo que tu és e deseja ser em nossas vidas. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta nessa passagem, capítulo 16. Nós vamos ler, mas antes de ler eu gostaria de chamar a sua atenção para a seguinte questão. Se alguém viesse aqui, nesse altar, nesse púlpito, e ousasse afirmar que sabe exatamente o tempo em que Jesus há de voltar, o que certamente você pensaria? Isso é um despautério herético? Isso é um surto lunático? Pois bem, cônscio e completamente cônscio da realidade, eu venho te dizer que sei quando Jesus vai voltar, sem nenhuma presunção acadêmica, teológica, intelectual, sem nenhuma arrogância de superioridade. Eu sei quando Jesus há de voltar, porque a Bíblia me ensina a discernir os tempos, para que eu não seja hipócrita. Eu não estou te dizendo que sei a hora, eu não estou te dizendo que sei o dia, pois o próprio Cristo disse que ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. E se alguém vier dizendo um dia e hora, seja quem for, inclusive eu, por favor, expulsem essa pessoa de vossas vidas. Não temos como saber o dia e a hora, mas a Bíblia faz a analogia do tempo como uma mulher em gestação, preste ao parto. A mulher sabe quando vai ter bebê? Sabe sim. Ela sabe o tempo. Ela não sabe o dia. Ela não sabe a hora. Mas ela sabe justamente o tempo, a estação, o mês em que o menino há de nascer. E evidentemente nós estamos falando dessa analogia que tem 2000 anos atrás. Não existia parto cesariano. Os partos eram naturais. Então todos os sinais de contração eram suficientes para levar a mulher a discernir o tempo do nascimento do seu filho. Ela não sabia o dia, ela não sabia a hora, mas ela sabia exatamente o tempo. Jesus, certa ocasião, diante dos discípulos que o interrogaram, capítulo 16, por gentileza, de Mateus, onde os irmãos possam acompanhar na projeção, diz: então chegaram a eles os fariseus e os saduceus, na realidade não foram os discípulos, foram os religiosos, para o experimentarem, e lhe pediram um sinal. Disseram: mostra-nos, Senhor, um sinal. E no versículo 2, Jesus respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais do tempo, os sinais dos tempos. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal de Jonas. E aqui é onde Jesus fala sobre a sua morte, a sua ressurreição. Mas ele chama
esse povo de hipócrita, porque não conseguem discernir exatamente o tempo em que estão vivendo. Sabemos discernir o tempo quando vai chover, quando vai ser sol, ensolarado, mas não sabemos discernir o tempo da vinda de Cristo. Deixa eu te dizer algumas verdades. Eu creio que nós estamos vivendo o fim dos tempos. Eu creio que somos a última geração. Eu creio que somos a geração do arrebatamento. Eu creio que somos a geração da volta de Jesus. E eu confesso, por mais que eu insista em crer diferente, eu não consigo diante de tamanhas evidências apresentadas em nosso tempo, em nossa geração. Por mais que eu venha me esforçar para pensar diferente, não há como. Eu percebo que Deus deseja que nós venhamos ter essa capacidade, não só devemos, não só podemos, como devemos, a capacidade de discernir o tempo. E saber que tempo é esse que nós vivemos. E aqui Jesus chama os religiosos de hipócritas, porque sabe exatamente discernir o tempo dos homens, mas não sabe discernir o tempo de Deus. E aqui, irmãos, eu trago essa mensagem sobre os sinais do tempo do fim. E biblicamente falando, existem 7 sinais. E para entendermos um a um, vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 24. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, é diferente, porque agora não são os religiosos, são os discípulos indo ao encontro de Jesus e apresentando a curiosidade que todos nós temos, intrinsecamente inerente ao ser humano, de tentar conhecer o futuro, desvendar os mistérios e ter plena ciência do que há de ser, como irá acontecer. Amém? Os irmãos encontraram Mateus 24? Nos diz o seguinte: tendo já saído Jesus do templo, ia se retirando, quando se aproximou dele os seus discípulos para lhe mostrar a construção do templo. Ele, porém, lhe disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Versículo 3: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos em particular, lhe pediram: diz-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Preste atenção aqui, irmãos. O Deus invisível, ele se revela por meio de sinais visíveis para nos ensinar lições espirituais. E aqui em Mateus 24 nós encontramos as 7 evidências, ou melhor, os 7 sinais de que nós somos a última geração. Pois bem, te convido aqui para ponderar sobre cada um desses sinais. Primeiro sinal, a Bíblia nos fala que será um tempo de engano. Primeiro sinal é um tempo de engano. Jesus fala no versículo 4: e ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Primeiro sinal é o sinal da apostasia, do declínio, do desvio moral e teológico. Será a época de engano. E é interessante como Jesus vem admoestando: vede prudentemente para que ninguém vos engane. E nunca, em toda a história, uma geração sofreu tanto engano, foi tanto ludibriada em todas as áreas de nossas vidas. Temos sido facilmente ludibriados, facilmente manipulados por homens jactanciosos, soberbos, avarentos, gananciosos. Essa realidade é tempo de engano, engano religioso, engano na política, engano na economia. Nós estamos em crise de referência. Nós não temos referência na política, nós não temos referência na economia, nós não temos referência, principalmente na religião. Não temos referência. Então, primeiro sinal é justamente o tempo de engano, de farsas. E é isso que nós vivemos. Agora, não se desanime diante disso. Um dia alguém chegou a dizer: olha, pastor, eu tenho dificuldade de ser cristão, porque existe muita falsidade na igreja. Eu disse: o mundo está cheio de falsidade, e mesmo assim você não quer desistir do mundo.
Você não quer fugir do mundo. Eu te digo uma coisa, meu filho, eu respondi para essa pessoa. Quem sai da igreja por causa dos homens, nunca entrou na igreja por causa de Jesus. Quem sai da igreja por causa dos homens, nunca entrou na igreja por causa de Jesus. Os homens sim, são sujeitos aos erros e você vai sofrer algumas decepções na sua vida, mas não se esqueça de uma coisa, existe o falsificado porque existe o original. A bijuteria existe porque existe joia de verdade, meu irmão. Não tente confundir as coisas, porque a falsidade existe, você agora pensa que a verdade deixou de ser uma realidade. Não. Jesus disse em certa ocasião, é impossível que não venha escândalo do meu nome, mas ai daquele que trouxer escândalo. Ai daquele que trouxer escândalo. Então nós vamos viver nesse tempo do engano, sofrendo com determinados escândalos, mas ai daqueles que trouxerem escândalos para o reino de Deus. O apóstolo Paulo, em Romanos 8, versículo 1,16, ele diz: porque não me envergonho do evangelho de Deus, porque é poder para a salvação de todo aquele que nele crê. Ao dizer isso, eu logo penso que existem 3 tipos de pessoas: aquelas que não se envergonham do evangelho, em primeiro lugar, mas aquelas que têm vergonha do evangelho, em segundo lugar. Tem gente crente que tem vergonha do evangelho, vergonha de dizer que é cristão, vergonha de andar com a Bíblia, vergonha de vir para a igreja, vem disfarçadamente, vergonha do evangelho. E tem uma terceira turma aí, que envergonham o evangelho, que é um escândalo, que não tem testemunho, o que eles têm é testemunho. Agora, Jesus diz o seguinte: eu não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mundo, porque assim como eu não sou desse mundo, eles também não são. Mas ao mesmo tempo que Jesus pede para que venhamos ser guardados nesse mundo vil, terrível, tenebroso, Jesus diz o seguinte: eis que vos envio como ovelha perante os lobos. Ovelha perante o lobo. Religiosidade verdadeira, espiritualidade verdadeira, não é se trancar em um mosteiro, viver enclausurado com meditações. Isso não é espiritualidade, meu irmão. Nunca foi. Espiritualidade é ser ovelha no meio dos lobos, prudente como a serpente, simples como o pombo, fazendo a diferença como luz do mundo e como sal da terra. Amém? É para isso que nós fomos chamados, para sermos diferença. Então, se você é luz, brilhe a sua luz aonde você estiver, para resplandecer a glória de Cristo Jesus. Será tempo de engano, e o texto é muito claro: vede que ninguém vos enganeis, porque virão muitos em meu nome, como Henrique Cristo. Ah, miserável. O Jesus mais hilário, cômico, né, que apareceu na história. E o pior é que tem seus seguidores e tem a sua influência. Como um tal de Jesus Miranda, que arrastou multidões, e começaram a tatuar no seu corpo 666, porque dizia ele que era a marca de Deus. Tantos homens como Maitreya, que está no Oriente, fazendo sinais e prodígios, declarando que é o próprio Cristo. E tantas pessoas dizendo que é Jesus. Mas Jesus diz o quê? Porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a quantos? Por gentileza, deixa a projeção sempre, viu? E enganarão a quantos? Eu sou o Cristo, a muitos enganarão. Não são poucos, irmãos, são muitos que vão beber desse cálice venenoso do engano e serão facilmente ludibriadas como presa indefesa. É o tempo do engano, e nunca nós vivemos tanto engano como em nossos dias. Mas o outro sinal vem no versículo 2, e certamente, ou melhor, no versículo 6: e certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerra, vede, não vos assustei, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Tantas guerras surgiram na história, tantas que trouxeram tamanhas tragédias, calamidades, mas o segundo sinal é tempo de guerra, tempo de conflitos, tempo de degladiações,
Sabe o que nós vivemos? A história viveu a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial. Mas agora, com Vladimir Putin na Rússia como presidente, com o presidente nos Estados Unidos, Donald Trump, eu escutei essa semana no jornal que nunca o mundo esteve tão prestes a viver a Terceira Guerra Mundial. E sabe o que é que me preocupa? É que o mundo não tem condições de viver a Terceira Guerra Mundial. Não tem condições de suportar. Sabe por quê? As armas nucleares, armas biológicas, ela tem um poder de gerar uma destruição irreversível ao nosso planeta. Os armamentos bélicos são bem superiores às guerras que nós já vivenciamos. E o poder de destruição é tamanho que não há como haver sobrevivência. É extinção da vida, extinção total da vida. E a Bíblia fala sobre esse tempo de guerra. Conflitos e conflitos e conflitos, são 2000 anos de conflitos, irmãos. E se nós analisarmos, esses conflitos não estão tão longe. Nós vivemos em nosso país conflitos civis, guerras. Eu estava no Rio, quando o Rio foi sitiado, eu e minha esposa, nós perdemos a oportunidade de conhecer o Rio, porque fomos ministrar lá na região dos lagos. Mas quando nós vimos para Paulo Afonso, ela lembra disso, um carro tocando fogo no meio da estrada. E ela ainda querendo ir ver o Cristo Redentor, o Pão de Açúcar. E o pastor Joilson, nosso amigo, está amarrado. Você está maluca, minha filha? Você não sabe onde você está, não. E o carro tocando fogo, de madrugada, isso lá em Cabo Frio. Guerras e mais guerras acontecendo em todo tempo, em todo lugar. Será tempo de guerra, foi Jesus que diz. Terceiro sinal, no versículo 7, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Terceiro sinal, tempo de aflição. Talvez você possa perguntar: pastor, sempre aconteceu terremotos, é verdade, mas nunca com tamanha frequência e nunca com tamanhos impactos. São sinais na terra, são sinais no mar, são sinais no céu, que a Bíblia diz que haverá sinais no sol, sinais na lua. E nós temos presenciado isso, irmãos. Nós somos a geração que estamos acompanhando todo o cumprimento profético. E isso me leva a crer que Apocalipse não é algo que está para acontecer, mas algo que está acontecendo. Nós não estamos vivendo os últimos dias, nós estamos vivendo sim os últimos momentos do último grande dia, onde a Bíblia se refere a esse dia como grande e terrível. Grande para aqueles que estão salvos em Cristo Jesus, mas terrível para aqueles que estão perdidos nesse mundo. Grande e terrível dia. Portanto, aqui a gente não está brincando, sabe? Estamos falando com todo temor e tremor, diante da verdade, da seriedade que existe na palavra do Senhor. Tempo de aflição. A Unesco e a ONU informaram que são quase 1 bilhão de pessoas passando fome. E não precisa ir para tão longe. Nós temos uma congregação aqui no Boa Esperança, onde era um antigo lixão, e fomos informados que tinha pessoas lá fazendo churrasco de rato, porque não tinham o que comer. Pegava o rato, tratava ele e comia o rato. Famílias padecendo dificuldades, morrendo pela fome. A gente depara na internet com algumas imagens assustadoras, estarrecedoras, que nos deixam consternados. Eu sei que você abre a geladeira, graças a Deus, você abre o armário, a despensa, tem alimento suficiente, mas tem pessoas padecendo, morrendo, por não ter do que se alimentar. Nós temos uma população de 7 bilhões, 1 bilhão está morrendo de fome.
E o Brasil não está tão longe, o Nordeste não está tão longe dessa realidade. A Bíblia fala que esse tempo de aflição haverá fomes, terremotos em vários lugares. Deixa eu trazer uma informação, abre aspas. Abre aspas aqui para que você possa entender a seriedade. Milhões e milhões, fortunas exorbitantes são investidas em descobertas de outros planetas. A NASA vive trazendo esses investimentos, astronômicos, em busca de vida em outro lugar. Aí eu pergunto a você, esse dinheiro que eles usam, resolveria o problema das pestes, das epidemias, das doenças, das pragas e da fome na Índia, na África e em tantos outros países pobres? Resolveria simplesmente. A pergunta é por que eles não fazem isso? Já parou para pensar? Por que não fazem isso? Sabe por que não faz? Eu vou te dizer a verdade agora. É porque eles sabem, todos os cientistas sabem, que o nosso planeta está condenado. Os mais otimistas acreditam que a gente não chega a 2 décadas. Os mais otimistas. É o aquecimento global, é o enfraquecimento da camada de ozônio, é o efeito estufa. E é a realidade que nós estamos vivendo hoje. Eles preferem descobrir algo fora, porque sabem que o nosso planeta está condenado, porque nós somos os únicos animais sobre a face da terra que são capazes de destruir o seu próprio habitat natural. É o homem. E a terra não suporta, conforme a Bíblia diz, ela geme, aguardando com extrema expectativa a revelação dos filhos de Deus, porque ela não suporta mais. Ela não suporta mais. Os mais otimistas. Essa é a realidade. Essa é a realidade que tem mobilizado pessoas dos 4 cantos dessa terra para tentar mudar essa realidade. Você já ouviu falar na Arca de Noé moderna? Cientistas pegaram a Arca de Noé, colocaram semente de todas as frutas, espécies de árvore, guardaram tudo lá, porque eles acreditam que a qualquer momento o mundo vai entrar num caos, em extinção total, e a próxima geração possa guardar essas sementes para iniciar uma nova história. Você pensa que estamos brincando? É a realidade, é o tempo de aflição. Quero fechar aspas aqui, mas só para te deixar ciente. O que me leva a crer que nós somos a última geração. 4º lugar, 4º sinal. Versículo 8, Jesus diz: porém tudo isto é princípio das dores. Ele faz mais uma vez a analogia com a gestação. Mas no versículo 9 ele diz: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos vão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Gente, olha, o 4º sinal é tempo de perseguição. Deixa eu te dizer algumas verdades. 100 milhões de cristãos ao ano sofrem perseguição. São obrigados a trabalhar em campos de concentração como escravo, sendo, privado do direito de conviver em seu lar com sua esposa, com seus esposos, com seus cônjuges e com seus filhos. Obrigado. 100 milhões. Informações do ano 2016 acerca do ano 2015. No ano 2015, 150 mil cristãos morreram. 150 mil cristãos morreram. Eu falei isso aqui o tempo todo no DIP, no Domingo da Igreja Perseguida. Falei isso aqui o tempo todo no Congresso. Elisângela, líder de missões, ela sabe muito bem da seriedade desse assunto, das estatísticas, das informações que nos traz esse dado com veracidade, porque as fontes são fidedignas e são legítimas. 150 mil cristãos morrem. Você já parou para pensar? Morrem assassinados, terrivelmente assassinados. Não pense que são mortes naturais, não. São crucificados, são apedrejados, são decapitados. Nunca imaginei que um jornal na Globo ia mostrar os cristãos sendo decapitados. Vocês viram isso? Onde o mar vira vermelho de sangue. Quantas pessoas eram, Elisângela? Tu lembra? A gente fez as peças dela. 27 pessoas
foram decapitadas. No Congresso de Missões nós falamos sobre isso. Tempo de perseguição. E sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações. E aqui eu gostaria de fazer uma observação, irmão. Você quer ser cristão e popstar ao mesmo tempo? Não dá certo, não. Você quer ser cristão e celebridade ao mesmo tempo? Jesus diz: ai de vós quando todos vos louvarem, elogiarem, aplaudirem. Ai de vós. Nos ai está escrito lá. No entanto, quando fala sobre as bem-aventuranças, fala: bem-aventurados sois vós quando forem perseguidos por meu nome, caluniado por meu nome. Exultai-vos, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu. Quem quiser viver piedosamente em Cristo Jesus, padecerá perseguição. Não tem como fugir dessa realidade. Jesus nos diz no Evangelho de João, capítulo 15: se o mundo me odiou, se o mundo vos odeia, perdão, também o mundo me odiou, porque o mundo só ama o que é do mundo, por isso que o mundo vos odeia, porque vós não pertencem ao mundo, assim como eu também não. Então a realidade é perseguição. Perguntaram para um professor universitário da faculdade teológica, sério, pastor, se a igreja fosse mais perseguida, ela seria mais fiel? O pastor respondeu: não, meu querido, se ela fosse mais fiel, é que ela vai ser mais perseguida. Então, quanto mais fiel você for, nessa geração de inversão de valores, de relativismo da verdade, de um pluralismo, ecumenismo, de um sincretismo religioso, onde tudo é normal, tudo é normal, tudo é normal, onde nós precisamos mais do que nunca reavaliar valores e não abrir mão das nossas convicções. Eu já disse algumas vezes aqui: eu perco minha cabeça, mas não perco meu juízo. Eu perco meu pescoço, mas não perco a minha consciência. Prefiro ter minha cabeça exposta numa bandeja do que perder a minha alma e a minha salvação. Assim como João Batista teve autoridade para anunciar a verdade, nós não podemos abrir mão dessa nossa vocação. Então o mundo está aí, fazendo apologias à promiscuidade, tentando distorcer o verdadeiro sentido da família. E a Bíblia nos fala aqui nesse tempo de perseguição, que diz: nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Mas aqui o contexto não está falando do mundo do lado de fora, está falando desse mundo aqui do lado de dentro. É da igreja. Muitos vão se escandalizar, trair, muitos vão odiar uns aos outros. Ódio por causa de nuances teológicas. Ódio. Hoje um jovem me procurou dizendo que foi ver um debate no Veja Só, que era um pastor calvinista com um pastor arminiano, que viviam se degladiando por causa de questões banais, triviais, onde o apóstolo Paulo: não ultrapasseis o que está escrito, para que ninguém venha ensoberbecer entre um detrimento ou outro. Falta humildade, falta simplicidade, e esse ódio é gerado. Esse ódio tem sido gerado dentro dos guetos e dos ambientes acadêmicos. O ódio gerado. Então, quarto sinal é tempo de perseguição. Eu não sei você, mas eu fiz aqui arqueologia na UNEB, tranquei porque não tive como conciliar Ministério e Família e uma nova faculdade estadual aqui. Mas eu era perseguido em sala de aula. Eu era perseguido em sala de aula. Mas pergunta a qualquer um que estudou comigo se eu me calei. Pergunta a qualquer um. Fui chamado de retrógrado, antiquado, obsoleto, arcaico. Mas pergunta a qualquer um que estudou comigo se em algum momento eu me acovardei de ficar calado. Era a professora falando, ela olhava para trás, eu já estava com a mão assim. Uma ressalva, professora, por favor. Existe essa vertente. Não posso me calar. Não posso me calar. Como disse Pedro, não podemos, como disse João, não podemos nos calar diante de tudo que vimos e ouvimos da parte de Deus.
Então, meu querido, será tempo de perseguição e se prepare. Coisas piores ainda vão acontecer. Alguém pode pensar, mas no Brasil a gente não vive isso. Você que pensa, a gente vive e vive uma perseguição ideológica. Ideológica. Basta dizer que você é cristão, que torna-se sinônimo de ignorância. Ah, você é obstinado, você é alienado. Não é? Ele trata como um dogmático, incapaz de pensar e de raciocinar, quando na realidade as maiores universidades do mundo, como a Oxford, Harvard, foram feitas por cristãos. Os maiores cientistas do mundo foram cristãos. Essa é a verdade que o mundo tenta esconder de você. Mas nós, infelizmente, seremos perseguidos. Esse é o sinal. É o quarto sinal. O quinto sinal, versículo 11. Por gentileza. Igualmente hão de surgir muitos falsos profetas, enganarão ao muito. Quinto sinal é o tempo justamente da falsidade. Nós falamos do tempo do engano, mas também tem um tempo da falsidade. Esse tempo aqui, irmãos, surgirão falsos profetas. A história mostra muitos falsos profetas. Um deles é chamado Jim Jones. Quem aqui já ouviu falar de Jim Jones? Olha só. Aquilo que para alguns é memória, para a gente é história, né, Carlinhos? Jim Jones conseguiu convencer uma equipe a fazer um suicídio coletivo. E naquele dia 900 pessoas morreram, tirando sua própria vida, acreditando que se aproximava mais de Deus. E hoje, o que não falta é falso profeta, comercializando o sagrado, profanando o que é divino, deturpando a Bíblia, pregando um outro Cristo, um outro Evangelho, tudo com fins financeiros e materiais. Esses são os seus objetivos. São guiados pela ganância, porque o apóstolo Paulo diz: haverá tempo que farão comércio de vós. Mas a história está cheia de falsos profetas. Joseph Smith, fundador dos Mormons, Charles Taze Russell, fundador das Testemunhas de Jeová, Ellen Goldwater, fundadora do Adventistas do Sétimo Dia, teve 9 premonições e previsões da volta de Jesus. Essa mulher, 9, e profetizou que Jesus viria 9 vezes. As pessoas vendiam o seu campo, vendiam suas fazendas, vendiam seus bens, subiam no monte para esperar Jesus voltando. 9, e ainda teve a audácia de interpretar as suas frustrações como Jesus veio nas nuvens, e nas nuvens estava fazendo expiação dos nossos pecados. Não era mais na cruz, era nas nuvens. Falsos profetas surgindo aí a cada dia, a cada hora, com a teologia neopentecostal. Essa teologia terrível, que tenta materializar a nossa fé, que o poder já não está no nome de Jesus, o poder está no ramo de arruda, o poder está na água fluidificada, o poder está na rosa branca, o poder está no sal grosso, o poder está no óleo ungido. E eu olho, que cristianismo é esse? E a Bíblia diz: o meu povo perece por falta de conhecimento, porque realmente um dos sinais, quinto sinal, é o tempo da falsidade. Tempo do evangelho falso, dos profetas falsos. Olha só, irmão, não deixa de ser profeta. A questão é que é falso profeta. Você consegue entender isso? A Bíblia diz que o anticristo, os falsos profetas, todos surgirão no nosso meio. Todos surgirão no nosso meio. Esse é o quinto sinal. É a quinta evidência. Eu fico perguntando, o que é que mais falta acontecer? Um dia eu estava assistindo Fantástico, tinha um pastor lá, pastor leigo, diga-se de passagem, que estava praticando poligamia com 2 mulheres. Não sei se você viu isso. Porque leu em Oséias um texto, fora de contexto, e mesmo assim teve uma interpretação gramatical errada, que esqueceu de uma vírgula, e estava dizendo que Deus mandou pegar a mulher do colega. E o colega disse: eu deixei porque foi Deus que mandou. Eu disse: eu não sei quem é mais doido nessa história, meu pai. Saiu no Fantástico. Coloca na internet. Ele se diz pastor, né? Na realidade,
ele se diz pastor. Pastor não é. Pastor nunca foi. Amém? É o tempo da falsidade. É o tempo da falsidade. Por falar nesse tempo da falsidade, é importante aqui deixar bem claro que todos os dias surgem novas religiões. Todos os dias. Eu não ia falar isso não, mas veio à mente e eu não vou perder essa oportunidade. Todos os dias surgem novas religiões, com novas propostas, com novas esperanças, com novas promessas. Sabe quantas religiões nós somos? O mundo tem 10.000 religiões. É muita religião, irmãos. Cada uma diferente da outra. Eu já disse aqui algumas vezes, torno sempre a repetir. Há uma diferença de religião para o evangelho. Religião é o homem em busca de Deus, por isso existe vários. Evangelho é Deus em busca do homem, por isso existe um só. Mas deixa eu te dizer, para vergonha nossa, você que está nos ouvindo aonde estiver, falo isso para vergonha nossa. Nós somos os piores exemplos que existem. Os evangélicos, perdoa a expressão, nesse aspecto é uma praga. É uma praga. Se você for analisar quantas denominações evangélicas existem, cada um com nomes esquisitos, assombrados, é horrível, é horrendo, é estarrecedor, e é motivo de sarcasmo, e é uma das coisas que impede as pessoas de se converterem. O pastor Rodolfo estava conversando com um senhor católico, piedoso, um homem devoto, que tem a minha admiração por ser uma pessoa correta. Eu estou falando aqui no sentido de caráter, de decência, não é de espiritualidade. Ele chegou para o pastor Rodolfo e disse: bem, eu até gosto da disciplina evangélica, mas uma coisa que eu acho absurdo é porque vocês brigam com o pastor de vocês e por qualquer motivo vocês abrem uma igreja. É verdade. É verdade. Pior praga que existe nesse aspecto são chamados evangélicos. E eu estou lá, no meio deles. Mas não posso concordar com isso. São tantas e tantas denominações que aqui você vai numa praça em Paulo Afonso e encontra 3 congregações. E encontra 2 conjugadas. Eu não sei como é que funciona esse negócio. Vai na rua Padre João Evangelista, você encontra 7. Não sei se ainda tem 7, mas havia 7. Eu disse: meu Deus do céu. Que absurdo é isso. E cada um cria a sua. E nessa ânsia, nesse afã de fundar uma denominação, acaba afundando o evangelho. O verdadeiro evangelho. Isso é a dificuldade de se submeter à autoridade. Isso é a dificuldade de estar debaixo de cobertura espiritual. É por isso quando alguém pergunta: você é pastor? Eu disse: sou. De que igreja? Aí eu digo nome e sobrenome. Eu digo a você que eu encho o peito e digo: sou pastor da Igreja Batista Nacional Evangelizadora. E as pessoas olham para mim já. Eu vejo o semblante de dizer: Batista. Eu digo logo nome e sobrenome para não pensar que eu caí de paraquedas. Porque cada nome absurdo, eu não tenho tempo para citar o nome das igrejas, mas Igreja Cúspide de Cristo, Igreja Jesus Vem, tu fica. É cada nome, igreja do pastor Zezé, sabe? É cada nome, igreja da vara de Arão. É cada nome. Cada nome triste. Mas é a dificuldade de submeter. 2017, a reforma completa 500 anos de história. Mas deixa eu te dizer uma lição. O efeito colateral da reforma. O efeito colateral, que foi a pior coisa que aconteceu na reforma. Mas não foi a intenção dos reformadores. Os reformadores ensinaram liberdade de leitura, mas nunca liberdade de interpretação. Vou repetir: os reformadores tiraram a Bíblia, que estava acorrentada, algemada pela supremacia católica naquela época, que era uma tirania, onde as pessoas eram obrigadas a ter acesso à Bíblia. Nos trouxe a Bíblia em todos os idiomas, graças
aos protestantes por isso. Caso contrário, a Bíblia hoje ainda estava acorrentado e você estava assistindo missa com um padre de costa para você. Era assim, em latim. Mas a reforma trouxe esse acesso, a contextualização, para que cada povo, cada língua tivesse a Bíblia na sua tradução, e para que você pudesse ter acesso à palavra de Deus. Isso foi maravilhoso, mas o efeito colateral é que agora todo mundo se sentiu no direito, na razão de dizer: Deus me revelou. E isso é tão perigoso. Isso é tão perigoso. Acesso à liberdade de leitura, sim, mas a liberdade de interpretação, não. E quer um conselho? A Bíblia diz lá em Tiago: ai de vós, cuidado para que vocês não sejam muito mestres, porque sobre os mestres haverá maior juízo. Haverá maior juízo. Deixa eu só te convidar aqui para ir a Malaquias rapidinho, para você entender. Malaquias capítulo 2, versículo 7. Para você entender a importância da revelação. E aí a gente volta ao assunto. Malaquias, capítulo 2, versículo 7. Os irmãos encontraram? Eita, que a projeção está rápida no gatilho. Olha lá. Pois os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Deu para entender? Precisa explicar? Deus se revela através do sacerdote. Quando Deus se revela às igrejas da Ásia, as 7 igrejas, Deus não fala com o povo, Deus fala com o anjo da igreja. O anjo da igreja escreve, o anjo da igreja escreve. E aqui, o sacerdote. Ah, pastor, mas tem sacerdote pagão? Tem. Por isso que Deus levantou Lutero. Ele era sacerdote, ele era monge também. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Tem que estudar, irmão. Eu tenho unção para ser pastor. Tem. E bom. Que bom. Moisés disse o seguinte: alguém chegou para Moisés: Moisés, estão profetizando aí. Moisés: que bom, oxalá que todos profetizem e o nome de Deus seja glorificado. Então, não existe concorrência, pelo contrário. Quanto mais profeta, mais pastores, melhor ainda. Mas tem chamado para pastor? Vai estudar, vai se preparar. Já pensou uma pessoa chegar: eu tenho chamado para ser médico, e querer tratar a ferida do povo? Você ia se consultar com esse médico? Ou então chegar: eu tenho chamado para ser engenheiro. Você ia contratar esse camarada para construir sua casa? Evidentemente que não. Então tem chamado para pastor? Amém, vai estudar, porque João Batista passou 30 anos estudando para exercer um ministério que durou apenas 6 meses. Tem chamado para pastor? Vai fazer como Jesus, passou 30 anos se preparando para exercer um ministério que durou 3 anos. Tem chamado? Vai se preparar, meu irmão. Procura te apresentar a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se vergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Tem que conhecer a Bíblia, porque se você não conhecer a Bíblia, eis aqui a arma mais poderosa que existe no universo. É essa. Você já assistiu o livro de Eli? Quem aqui assistiu o livro de Eli? Pronto, ali mostra o poder da Bíblia. Poder para o bem, poder para o mal, poder para matar, poder para vivificar, poder para aprisionar, poder para libertar. Que é a arma mais poderosa que existe. É a Bíblia. Então tem chamado, glória a Deus. Mas como o pastor Rodolfo fez teologia, depois fez convalidação em teologia, e está aí preparado, disse: estou aqui, né? Então é pastor chamado. Pastor chamado, não é chamado de pastor não. Amém? Estão entendendo aí o recado? Mateus 24, voltemos. Tempo de falsidade. 6ª lição. Versículo 12. Mateus 24, versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Que tempo é esse? É o tempo do esfriamento. O amor já não existe mais. O amor entrou em extinção.
é o tempo de esfriamento. É por isso que a Bíblia diz: filhos se levantarão contra pais, pais se levantarão contra filhos, irmãos serão contra irmãos, e brigarão pelo poder. É o tempo do fim, são os sinais do tempo. O amor já não existe, se extinguiu e se esfriou. Já não há mais amor. E Jesus disse para aqueles que o perguntaram: qual é o maior mandamento? Amar Deus sobre todas as coisas, e o semelhante a esse. Jesus não coloca nem acima nem embaixo. Semelhante, ele fica nivelando, ó. Semelhante a esse é amar o próximo como a ti mesmo. Porque quer saber de uma coisa? É impossível amar a Deus se não amar o próximo. Quer amar a Deus? Comece amando aquele que está ao teu lado. E Jesus conclui dizendo: este mandamento excede todos os sacrifícios e holocaustos. Sabe o que isso significa? É melhor do que cantar, do que tocar, pregar, ensinar. É melhor do que frequentar o culto, ler a Bíblia toda, jejuar, se consagrar, falar em línguas estranhas, sapatear, marchar. Excede todos os sacrifícios e holocaustos. Todos. Então será a época do esfriamento. Será a época do esfriamento. As pessoas ficarão empedernidas, petrificadas, frígidas, apáticas, insensíveis, como uma hanseníase espiritual. Frias, completamente frias. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Esse é o sexto. Agora, sétimo e último, versículo 13 e 14. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo, e será pregado o evangelho, este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha de todas as nações. Então virá o fim. O sétimo sinal é o tempo da proclamação do evangelho. Deixa eu te dizer uma coisa agora. Disse tudo isso e eu imagino que você está um pouco assustado. Mas Jesus disse que aquele que perseverar até o fim será salvo. E Jesus disse mais: o evangelho será pregado. E ei, escuta, nunca na história o evangelho foi pregado com tamanhos recursos como hoje. Nós temos a Bíblia em vários formatos, em vários tamanhos, em várias traduções. Nós temos a Bíblia para computador, em CD, a Bíblia que você pode carregar no tablet, no celular, a Bíblia em MP3, tantos formatos digitais. Várias nações estão conhecendo a palavra de Deus através da mídia impressa, da mídia televisiva, através das redes de comunicação que outrora não existia. Sabe por que eu estou querendo dizer isso? Olha bem para mim, irmãos, porque de repente você olha para tudo que eu falei aqui e desenvolve uma sensação pessimista. Meu Deus, porque realmente a Bíblia diz que o fim dos tempos será tempo de apostasia, tempos difíceis, tempos trabalhosos. Mas quando eu olho para Apocalipse, eu não tenho uma sensação pessimista. Não. É verdade que Apocalipse fala da besta que há de ressurgir da terra, da besta que há de se levantar do mar, fala dos dragões, fala dos monstros enigmáticos que haverão, da destruição global, do cataclisma e colapso geral. Apocalipse nos deixa até assustado diante de tantas informações. Mas a minha leitura apocalíptica não é pessimista. Porque em meio a tudo isso, eu consigo ver o personagem central do Apocalipse, que é o personagem central da história, é o personagem central da nossa vida, é o Cordeiro de Deus. É o Cordeiro de Deus. E esse Cordeiro, ele disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão.
contra ela. Não importa o tamanho das portas do inferno, não importa a força das portas do inferno, não importa o quanto robusta ela seja, a Bíblia diz, e o Senhor nos assegura, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E Jesus disse que esse sétimo sinal da proclamação do Evangelho, ele afirmou que o Evangelho será proclamado nos 4 cantos dessa terra. E quando eu olho para Apocalipse, quando eu vou lá para Apocalipse, eu me deparo com uma palavra que diz: e virão povos de todas as raças, tribos, clãs, nações, etnia, e adorarão ao Cordeiro de Deus, louvarão e exaltarão o seu nome para todos sempre. Isso significa, meu irmão, que não há como ter uma visão pessimista quanto ao futuro, porque o meu futuro, o teu futuro como igreja de Cristo não é incerto. O nosso futuro já foi escrito, o nosso futuro já foi garantido, o nosso nome está escrito no livro da vida, e nós estamos subindo a nova Jerusalém celestial, a nova Canaã, a terra que mana leite e mana mel, e viveremos para sempre ao lado do Cordeiro Santo de Deus. Aleluia! Mesmo diante de tudo isso, dos sinais do tempo do fim, não temas, não te assombre. O Senhor continua no meio do seu povo, edificando a sua igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra nós. Quantos podem aplaudir ao nome do Senhor Jesus? Quantos podem se colocar em pé e exaltá-lo e engrandecê-lo com suas palmas? Aleluia! Louvado seja Deus, engrandecido seja seu nome. Tenha essa certeza em nome de Jesus. Agora eu quero perguntar a você: quando é que você acha que Jesus vai voltar? Quando é que você acha que Jesus vai voltar? Por mais que eu insista em acreditar que será em outra geração, eu não consigo. É nessa geração. E Martinho Lutero falou algo interessante, que precisa mais do que nunca ser vivido e vivenciado. Ele dizia o seguinte: viverei o Evangelho como se Cristo tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e estivesse voltando amanhã. Ele disse isso naquela época. Se eu for dizer isso hoje, será: eu viverei o Evangelho como se Cristo tivesse morrido ontem, ressuscitado ontem e estivesse voltando hoje. Hoje. Não há tempo a perder. Não sabemos até quando teremos o fôlego de vida. Portanto, prepara-te para encontrares com teu Deus. Prepare para viver a geração do arrebatamento, onde a lei da gravidade não poderá nos deter nesse lugar, porque ao som da sua voz, nós subiremos ao seu encontro, e ao seu lado viveremos e reinaremos para todos sempre. Essa é a promessa do Senhor. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.